Plantão EBD. Na semana passada, no quadro A Origem da Escola Bíblica Dominical, falamos sobre a importância de Robert Hicks e seu pioneirismo na educação cristã. Ele, movido por compaixão, enxergou nas crianças carentes de sua época necessidade de esperança e de uma luz. Foi assim que começou a ensiná-las a palavra de Deus, plantando a semente do que hoje conhecemos como a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Nesta segunda-feira, damos continuidade a essa jornada fascinante. Fique conosco e descubra os próximos capítulos dessa história inspiradora, que transformou e continua a transformar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Hicks não tinha ideia do que ele estava fazendo, irmãos. Ele mal sabia que ele estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo inteiro, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo uma das maiores e mais poderosas agências de ensino da Palavra de Deus de que a igreja dispõe. Tudo começou com uma escolinha para crianças desocupadas. O Hicks estava mexendo com os detentos na casa de assistência aos pobres, tipo uma espécie de prisão naquela época. E ele pensou que seria mais inteligente prevenir o vício do que tratá-lo depois. E ele via a educação como a melhor saída, e o único horário que sobrava para as aulas que ele queria dar para aquelas crianças, para aqueles jovens, era o domingo. No começo, o plano era ensinar as crianças a ler e escrever. E depois, eles passaram para coisas mais profundas, até o ponto de catequizá-los. O movimento começou em julho de 1780, na casa de uma certa senhora Meredith. Dentro de 2 anos, várias escolas abriram em Gloucester e na circunvizinhança. Hicks conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam às casas explicar sobre o trabalho e convencer os pais da importância do ensino para os jovens. O trabalho cresceu de tamanha maneira que em 3 anos, irmãos, já haviam 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação a longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado. Segundo o relato dos historiadores, as crianças chegavam depois das 10 da manhã e ficavam até o meio-dia. Elas então iam para casa e retornavam às 1h da tarde, e depois de ler uma lição, eram conduzidas para a igreja. Depois da igreja, tinham que se ocupar com a repetição do catecismo até após as 5h da tarde, e depois eram dispensadas com uma ordem de voltar para casa sem fazer qualquer barulho. A Escola Bíblica Dominical, conforme nos explicou o pastor Marcos Eliezer na última conferência de discipulado, é muito mais do que apenas um encontro. É um espaço onde podemos desenvolver nosso caráter e fortalecer nossa fé. Confira a seguir o que ele compartilhou. É isso que nós precisamos imprimir na mente dos novos convertidos. Temos que dizer para ele: você precisa da palavra. Aí nós temos nas nossas reuniões, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical Crescendo com Cristo. Aí a gente não quer levar os irmãos para a Escola Bíblica. Um obreiro, um líder, uma irmã do ciclo de oração, uma líder de departamento, um músico da casa de Deus. Faltar à Escola Bíblica Dominical não é padrão de cristão. A criança com 12 anos, alicerçada todo sábado na sinagoga, ela estava apta para entrar na fase adulta. Preste atenção. Por que Jesus, com 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando os doutores da lei? Você não pode faltar à escola dominical, você é cristão. Este lugar que você está sentado funciona uma classe da EBD. Diga para ele: vem para a EBD. É preciso ter estudo bíblico, senão eles vão crescer sem base. Amém?